Bom dia! Nossa terceira live antes do grande evento do dia 13 de fevereiro. Ui! Temos às 5h30 da manhã. Hoje é a live no dia 3 e a gente vai falar um pouco sobre o que acontece no nosso corpo e na nossa mente quando a gente fica muito tempo sentindo algumas pressões emocionais devido à falta de organização. Mas antes eu queria dizer que se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Meu nome é Nicole Amelém. Se você não me segue aí já. Se inscreve aqui no canal também. E a ideia aqui é que você tenha mais informações sobre como alguns alertas que acontecem quando você não tá com a tua semana estruturada. No meu caso, por exemplo, eu já tô arrumada, já vou daqui da live, já vou direto pro treino. Então, você estrutura a tua semana e você acorda no dia seguinte já sabendo o que fazer. Isso também já dá uma certa tranquilidade de noite, isso também já acalma. Enfim, a gente tá entrando cada vez mais a fundo nessas situações e eu tô mostrando e demonstrando aonde são os impactos sobre uma organização da rotina que vai muito além de você ter uma agenda, de você anotar suas reuniões ali na agenda e achar que para por ali. Na verdade, não é. Então, bom dia para quem tá chegando e aproveita e me fala se o som tá ok, que daí eu já vou continuar. Eu gostaria também, antes também de mostrar, eu comentei na live número 1 sobre uns desenhos que eu faço e umas pessoas entraram em contato comigo para explicar um pouquinho melhor. Então, isso daqui é uma pena de bambu, é um bambu mesmo cortado chanfrado e que eu utilizo para fazer desenho junto com nanquim. Então, eu faço, aqui é um tubinho de nanquim, né, que eu vou colocando nanquim, aqui é a pena de bambu. E aonde que eu faço esses desenhos? Eu faço esses desenhos em um papel vegetal. Então ele vira desenhos assim. E esse daqui são alguns dos desenhos que eu tenho. Eu faço vários desenhos cada vez que eu paro para liberar a minha criatividade. E amanhã na aula vai ter uma surpresa em relação a esses desenhos. Então a aula de amanhã, dia 13 de fevereiro, às 20 horas. Para você se inscrever, você digita 88 aqui. E você vai saber o que eu vou inventar em relação a esses desenhos, que vai ser uma super surpresa dentro da aula, ali na oferta que eu vou fazer. Então são vários, eu pego alguns, normalmente o que eu faço? Eu faço os desenhos por temas. Então eu pego um tema, vejo alguns desenhos, faço algumas pesquisas e vou desenvolvendo os temas em relação a esses desenhos nessa pena de bambu aqui. Isso realmente é bem tranquilizador, assim, realmente é uma delícia. Então se você ainda não tem algo que te faça relaxar, que te faça sair assim um pouco desse mundo e levar a mente para outro lugar, eu recomendo fortemente que você tenha algo nesse sentido, que pode ser desenho, pode ser de repente alguma outra atividade criativa qualquer que você goste, ou eventualmente algo que te force a sua mente a estar extremamente focada. Por exemplo, você fazer tiro esportivo é algo que te leva a mente a estar extremamente focada, porque ali qualquer milímetro que você mexa, você já vai ter um outro resultado. Até a tua respiração influencia na forma de você atingir ou aonde você vai atingir o alvo. Então, essas atividades em que você exige que tua mente esteja absolutamente presente, faz com que você desligue a aceleração dos outros pensamentos que ficam na sua cabeça. Então é desenho, é tiro, coisas que a mente realmente tem que estar ali presente, porque senão você não tem o resultado que você quer. E por conta disso, a gente falar de mente e de corpo, eu vou falar de alguns sintomas psicossomáticos, né? E seus danos reais. O que é o psicossomático? O psico é mente e soma quer dizer corpo. Então quando há essa, vamos dizer, implosão, né? Ou explosão, enfim, do que acontece na nossa mente tantas vezes que acaba o corpo reagindo de alguma forma, demonstrando isso. Então, você já sentiu alguma dor de cabeça constante? Ou tensão do corpo, brusca mudança de peso, aparentemente sem motivo? Essas são algumas das coisas que acontecem quando você está constantemente sob estresse, e esses são sintomas e uma forma do corpo mostrar que está sendo demais, que está passando do limite.
Então, se você já sentiu alguma coisa assim, escreve já senti aqui embaixo. E se algo que eu tenho falado, de repente, toca aí o teu coração e faz sentido pra você, também coloca um diamantezinho aqui de um emoji pra saber que realmente isso tá chegando aí até você e tá fazendo sentido, tá melhorando sua vida, tá bom? Uma coisa que eu sempre falo, nada supera a rotina, gente. Tudo que a gente fizer repetidamente vai ter um resultado. E esse resultado pode ser bom ou pode ser ruim. Eu vou comentar uma coisa assim que pareceu tão inofensivo e tão bobo, mas de repente pode ser uma situação que esteja acontecendo com você. Eu estava por muito tempo usando o celular e apoiando o celular nesse dedo aqui. Então eu estava com uma dor aqui, daí alerta, todo mundo fala, né? Lesão por esforço repetitivo. Aí vai no médico, aí vai não sei aonde, e toma remédio, aquela coisa toda tradicional. Mas eu comecei a pensar, falei, não faz sentido eu estar tratando a consequência, eu preciso tratar da causa. E comecei a pensar, eu sou destra, como é que tá doendo a mão esquerda? E que coisa mais esquisita. Aí eu comecei a perceber, intencionalmente, o que eu estava fazendo sistematicamente, todos os dias, da mesma forma, em que poderia estar forçando algum dos músculos aqui, alguma situação. E daí eu percebi que o peso do celular nesse dedinho durante um longo tempo inflamou o meu tendão, meu músculo, tendão, não sei, não entendo direito, mas enfim. E dava essa dor que daí ela ia irradiando quase até o cotovelo. Aí o que aconteceu? Para resolver isso eu coloquei um anelzinho atrás, eles chamam de O-ring, sabe aquele anelzinho que você coloca o dedo atrás do celular, para não apoiar mais o celular no minguinho. E a dor sumiu. Então, se você trata da causa, a consequência sobe. Então, a ideia aqui eu vou trazer alertas de algumas situações que acontecem e você perceber na tua vida se essas situações estão acontecendo para você tratar a causa. E, consequentemente, a consequência vai sumir. Então, se você já passou por alguma situação assim, me conta aqui também. O corpo, ele vai reagir o que a tua mente não vai conseguir mais segurar. Então, o estresse acumulado, a sobrecarga emocional, eles não vão sumir. Eles vão se transformar em algum sintoma físico. Se de tempos em tempos, se não tiver períodos para descansar e realmente desligar, eles vão se transformar em sintomas físicos. Eu faço um total conhecimento de causa. Como eu sou muito da produtividade, às vezes eu também exagero. E isso é uma intencionalidade no meu dia a dia de buscar constantemente situações para eu mudar e estratégias para eu interromper certos ciclos repetitivos. Eu já vou explicar. Então, por exemplo, se você tem dor de cabeça constante, ela pode ser causada por tensão e excesso de pensamento. E grande parte também por falta de tomar água. Lembra que eu falei? Se você faz um comportamento repetitivo, ou seja, você não toma água vários dias seguidos, não tem como o seu cérebro, não tem como o seu corpo funcionar perfeitamente em relação a isso. E, consequentemente, você vai ter dor de cabeça. Então, Só um minutinho, vou fechar a janela. Até os alarmes resolveram tocar. Então, a falta de água é um grande causador de dores de cabeça. Então, se você sente muitas dores de cabeça, enxaqueca principalmente, que existe diferença entre enxaqueca e dor de cabeça, quem tem sabe, já coloque ali 2,5 litros pelo menos por dia de água, já vai melhorar bastante essa situação. E isso também repetidamente, tá? Dor muscular e tensão no pescoço constante aqui atrás, aqui na parte de cima, por conta do estado de alerta direto. Então, se você fica muito tempo em estado de alerta, fica muito tempo com esse pensamento acelerado, você vai começando a tensionar. E não só o pescoço, como a mandíbula. Às vezes tem pessoas até... Eu falei com uma amiga ontem, ela estava mascando chiclete e quebrou um dente. Então, de tanto que a gente aperta essa região aqui, acaba que a tensão é passível até de quebrar dente. Gente, dente é muito, muito forte, né? Tem a dentina, tem uma série de estruturas, enfim. Olha quanto longe vai a forma com que a gente fica tensionada por longos períodos, né? E insônia ou sono excessivo, distúrbios do sono em relação a isso, acaba acontecendo por uma mente exausta, então ela não vai conseguir desligar, e daí ou ela vai ficar extremamente sonolenta, ou ela vai ficar com a insônia no sentido de acordar em alerta, você acorda em alerta, o coração dispara, e fica aquela situação que não chega bem a ser um pânico, mas fica aquela situação de você já abrir o olho e a tua mente já começar a ficar acelerada.
Aí as consequências que são óbvias, né? Se você vai no médico em relação a isso, ele vai te dar remédio. Não tô dizendo que remédio é ruim, mas tô dizendo para você ficar alerta às causas. Porque se você vai num médico para tratar o estômago, por exemplo, ou o cotovelo, vou dar um exemplo assim. O meu pai, uns anos atrás, ele tava com problema do cotovelo. Ele tava com tendinite já fazia algum tempo. E ele foi tratar o cotovelo lá no ortopedista. E o cara deu remédios fortes e tal, resolveu o cotovelo. Aí ele voltou no médico e falou assim: poxa, eu tô com dor muito forte no meu estômago e tal. Daí o médico falou assim: olha, teu cotovelo tá bom? Aí o médico falou: sim, meu pai falou: sim, o cotovelo tá bom. Bom, agora você vai no médico do estômago pra tratar o estômago. Eu tava aqui pra tratar o cotovelo. Eu juro pra vocês que não é piada. E é esse exatamente o pensamento que se tem hoje das especialidades médicas. Então, ninguém melhor do que você mesmo para perceber quais são as ações que você está fazendo repetidamente e identificar delas as consequências. Então, eu estou trazendo aqui essas dicas, esses toques, para você ir percebendo dentro da tua rotina, dentro do teu dia a dia, se algo disso está fazendo sentido e se algo disso em relação a algumas dores ou algumas sensações que você está tendo pode fazer ser melhor. Porque se você for num médico, ele realmente vai te receitar aquilo que você está pedindo. E nada mais natural do que isso. E isso é feito, remédios são feitos para uso mesmo, né? Nos casos específicos, certo? Se você aí vai no médico, ele vai te dar remédio, dependendo do remédio pode causar dependência. Então, estruturar uma rotina de uma forma diferente, intencional, às vezes pode ser bem desafiador, por conta do tempo que você tá naquele estresse daquela forma. Às vezes a gente até esquece que existem outras formas de viver, formas mais tranquilas de viver e que, na verdade, vão chegar no mesmo lugar. Então, tem um dos podcasts que eu assisti, até eu posso ver depois e colocar aqui pra vocês qual foi, que ele comenta assim, que o maior objetivo do dia é você se sentir bem. Claro, eu não tô sendo poliana aqui, tá, gente? Tirando ali, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer as coisas, produzir, enfim. Mas o foco seria, na grande maior parte... Perdão. Na maior parte do tempo, nós procurarmos nos sentir bem, né? Estar conectados com uma sensação boa. Para que daí, disso, a gente consiga fazer todas as outras coisas. Porque, afinal de contas, se a gente fica doente ou debilitado, as coisas não vão dar como a gente quer. Então, por conta disso, daí a produtividade vai reduzir e daí você não está tratando a raiz do problema. Isso daí vai causar uma bola de neve, né? Um ciclo vicioso e as coisas só vão piorando. Então, depois disso tudo, a gente acaba sentindo um grande esgotamento físico e mental. Porque a parte da mente vai esgotar o físico esgota a mente, você não consegue descansar e as coisas vão se retroalimentando num ciclo sem fim. Então, sempre o teu corpo vai te dar sinais. E se você ignorar e continuar em frente, eu vou deixar uma pergunta para você aqui. Até quando você vai ficar ignorando os sinais do teu corpo? E eu te digo de cadeira, gente, isso é bastante perigoso. Eu já tive burnout, já tive crise de pânico, isso é bem complicado. Então, siga assim, perceba essas coisas que eu tô trazendo para vocês e interrompa esses ciclos viciosos. Eu vou até, por exemplo, uma dica prática que eu vou dizer aqui pra vocês e que eu intencionalmente coloco no meu dia. Isso não é natural, é bastante contraintuitivo. Você fazer pausas durante o dia pra você ter mais produtividade. Olha que contraintuitivo isso. Eu vou parar de fazer o que eu tô fazendo, ali 5 minutos, 10 minutos. Vou tomar um chá, vou ligar pra uma amiga, vou lavar o rosto, vou, de repente, fazer um desenho no papel, pra eu conseguir depois voltar a ser produtiva naquilo que eu tô fazendo. Por que é contraintuitivo? Porque parece que eu tô perdendo tempo. Mas na realidade você tá aliviando um pouco o teu cérebro, tirando ele daquele pensamento que você tá. E quando você retorna, é como se você tivesse feito um reset no seu cérebro, assim, um reboot. Aí você volta, parece que as coisas estão mais leves, estão mais claras. Isso muito que funciona. Eu já fiz isso várias vezes. Faz sentido, né, Thiago? Realmente. Ontem realmente também eu fiz algumas pausas, até um pouco mais de pausas, porque eu tava criando conteúdo e umas outras coisas aqui. E realmente eu comecei a sentir uma sobrecarga. Então o que eu tô falando pra vocês, gente, são coisas que realmente eu vivo ou vivi. As coisas que eu passo aqui pra vocês são realmente coisas que eu faço. Então não é uma coisa que eu leio eu ouço num podcast, não sei o que. Ontem também eu fiz a live. Aliás, eu coloquei um conteúdo ontem de noite
de uma situação que eu vi no podcast, eu coloquei em prática e depois eu coloquei o conteúdo aqui. Então, as coisas que eu trago são realmente vividas, assim, não é essa coisa da teoria, de ficar trazendo e replicando conteúdo sem sentido, tá? A ideia seria essa. Então, o efeito da pressão contínua também vai trazer no peso e na saúde física junto, gente. Não vai parar por aí, né? Então, o que vai acontecer? Mudanças bruscas de peso. Quem nunca percebeu, ou percebeu em si ou em outra pessoa, que o estresse vai também se espelhar no teu corpo. Então, um ganho repentino de peso ou perda repentina de peso, às vezes tem pessoas que ficam estressadas e comem mais. Tem pessoas que ficam estressadas e perdem o apetite e comem menos. E isso acaba mexendo na mudança de peso também. Porque a gente acaba comendo ou não comendo emocionalmente em relação a aliviar a ansiedade. São formas de gatilhos que o corpo desenvolve por conta disso também. E a consequência, você vai perdendo o controle do teu próprio peso, impacta na tua autoestima também. Então, se você já sentiu esse tipo de mudança brusca, comenta aqui comigo se você já teve essa situação antes e qual é a situação de perda de apetite ou de excesso de peso. E se você percebeu qual é o grande gatilho que isso está acontecendo. Então, por exemplo, se você está numa situação de estresse, atrás do que você vai? Qual é o gatilho que vai te saciar ou te aliviar esse estresse? Porque é nesse gatilho que a gente precisa atuar para mudar. Por exemplo, uma estratégia prática a hora que você percebe esse gatilho, você substitui esse gatilho de um hábito ruim por um hábito bom. Um hábito ruim não vai só sumir de uma hora para outra. Você vai ter que substituir ele por alguma outra coisa. E para você substituir um hábito, você tem que identificar o gatilho. Então, o que acontece ou no teu pensamento, ou algo no seu trabalho, ou alguma situação de conversa, ou uma pessoa, algo que ligue aquele gatilho que você tem aquele determinado comportamento, né? Seja de uma sensação ruim, ou seja de alguma coisa em relação a você ir atrás da comida por conta disso. E o que mais, né? Vai além ainda disso. A gente vai no reflexo do espelho, inclusive, que é pele e cabelo. Então, o estresse, ele vai também se manifestar em pele e cabelo. As situações às vezes até de doenças de pele e quedas excessivas de cabelo. Então, ele vai te dando sinais e os impactos são absurdos, né? Então, a queda de cabelo exagerada por conta do excesso de cortisol, isso acontece também, pele mais oleosa com mais acne, envelhecimento precoce por falta de sono. Então, quando você vê no espelho, já tem mudanças, ou até, dependendo, eu no caso que tenho cabelo escuro, a grande maioria aqui da minha casa tem o chão mais claro, então é muito nítido de ver as fases em que eu tô mais estressada, e daí isso também já é um alerta. Então, as situações que a gente passa, quando você tem uma intencionalidade de estar se percebendo, você já começa a tomar as estratégias para ir revertendo isso aos poucos, porque é muito silencioso todo esse processo, né? Se você tá num relacionamento, às vezes, que tá te estressando, se você tá num trabalho que você não gosta, se você tá num período que você tá trabalhando muito, você entra nessa situação, não é do dia pra noite, você não vai do 0 ao 100 de uma hora para outra, você vai aos pouquinhos. Então, você vai entrando aos pouquinhos nessa situação e quando você se percebe, você já tá num nível de estresse mais alto e as coisas precisam de estratégia daí para você ir retomando um certo controle. Então, no caso aqui, a ideia estratégica que eu queria passar é um ritual ali de relaxamento antes de dormir, que pode ser, de repente, ler um devocional, você pode ler um romance, uma das coisas que fala assim, leia antes de dormir, mas alerta, não é só ler antes de dormir, ler qualquer coisa antes de dormir. E eu falo porque eu estava fazendo isso, eu estava fazendo errado. O que eu estava fazendo? Então, eu gosto de estudar bastante essa parte de desenvolvimento humano, de comportamento, de mentalidade, além dessa parte da produtividade. Então, eu estava com livros técnicos e eu estava lendo antes de dormir. É óbvio que não funcionou, né? Demorei um pouco para cair a minha ficha para eu entender que, na verdade, o que eu preciso de leituras disruptivas daquilo que eu tô falando, daquilo que eu tô pensando e trabalhando. Eu preciso de leituras que me tirem daquele mundo que eu tô o dia inteiro. Então, aí eu peguei eu vou até mostrar um livro, não sei o que vai dar disso, mas eu achei um livro esses dias que se chama De um Mês. Gente, acredite. Esse tal desse jornalista, Celso Arnaldo Araújo, ele resolveu ficar obcecado pelos discursos da Dilma e escreveu um livro. E eu achei esse livro naquela freguesia do livro, não sei se tem na cidade que você tá. É um lugar onde ficam prateleiras e as pessoas deixam os livros
e pega os livros gratuitamente, então o livro vai rodando. E eu achei isso daqui e achei interessante, porque é totalmente fora do meu mundo. Então, o livro em si, ele escreve sobre esse tema, né, dos discursos da Dilma, enfim. Mas qual que foi o foco de eu pegar um livro desse, que não tem absolutamente nada a ver com o que eu lido no dia a dia? E, inclusive, ele usa um palavreado, às vezes, que até... São palavras que até preciso ver no dicionário, assim, porque é um palavreado altamente rebuscado, até de uma forma até de se contrapor ao tema que ele está falando. Então, veja a quantidade de situações dentro de um livro que eu trouxe para eu ler antes de dormir, que, na verdade, ele é um engraçado intelectual e quebra totalmente o padrão da rotina das coisas que eu tô olhando no dia a dia. Então, essa é a ideia quando você traz um ritual, uma ideia de ritual de relaxamento para dormir. Umas 2-3 semanas atrás, eu estava lendo um livro de romance. Então, aqueles livros de romance bem fofos, assim, que tem beijo na boca e final feliz, que é essa a ideia. Então, um livrinho de romance bem light, a letra maior, aquela coisa que você vai passando na página do livro bem gostosa. Então, essa é a ideia de um ritual de relaxamento, de você escolher um livro, se for o caso de um livro, que não tenha a ver com o seu dia a dia, com o que você está trabalhando ou estudando, enfim. Por conta disso, você vai conseguir daí desligar o que você está falando, o que você está pensando no dia a dia e realmente a tua mente se voltar para outro lado. É a mesma estratégia ali que eu comentei antes do desenho, ou do tiro esportivo, ou até do stand-up mesmo, que o stand-up ele exige o equilíbrio, né? Dependendo de onde você está, se você está, vamos dizer, num lago, uma coisa nem tanto, mas se você está no mar, exige que você preste atenção nos seus pés, exige que você preste atenção nos seus joelhos para não estar nem tão esticado nem tão dobrado. Então são coisas que trazem para o agora e isso faz desligar todo aquele processo de aceleração mental. Então, em resumo, o teu corpo vai falar o tempo todo e a questão aqui é se você está ouvindo. Ignorar esses sinais vai te levar ao esgotamento e eu digo de cadeira, cuidado, porque isso leva a burnout e depois fica bem mais complicado de retomar. E cuidar da mente, gente, não é luxo. Ela é uma necessidade importantíssima. E eu quero aproveitar aqui, se você já teve algum desses sintomas, explica aqui pra mim, conta o que você está passando, de repente eu posso te ajudar. Realmente as coisas que eu passo aqui, que eu falo aqui com vocês, eu já coloco na minha vida e faço para teste mesmo. E eu queria aproveitar e já falar para você agora, para colocar um alarme para amanhã, dia 13 de fevereiro. Às 20 horas, horário de Brasília. Eu vou fazer a minha aula, o meu grande treinamento, que são os 5 passos práticos para organizar a tua vida, o trabalho e a família, de um jeito sem estresse, sem ansiedade, em que você vai perceber uma outra forma de enxergar o tempo. E o nome desse evento se chama Do Caos ao Comando. Você vai colocar aqui 88, vai clicar no Saiba Mais e daí você vai se inscrever. Quando você clicar aqui, eu vou te mandar um link e essa inscrição é gratuita. O treinamento é totalmente gratuito, mas eu só mando o link para quem está no grupo. Então eu preciso que você se inscreva para eu saber que realmente você está comprometido ou comprometida. Então coloque aqui o 88, clica ali em Saiba Mais e você vai entrar no grupo. Nesse grupo eu vou mandar o link e amanhã, que é uma quinta-feira, às 20 horas, vai ser feita essa aula e nesses 5 passos práticos eu tenho certeza que você já vai colocar em prática na hora, no dia, você já vai entender esse processo e com certeza vai conseguir estruturar melhor. Porque nem sempre a produtividade é só o planejamento. Nem sempre a produtividade é você pegar algo pronto e colocar. Ela tem que ser adaptada, ela tem que ser estruturada com a tua realidade. Às vezes você tem filho, às vezes você tem marido, às vezes você trabalha home office, às vezes não, às vezes é híbrido. Então, não adianta eu chegar e falar pra você, acorde sempre às 5 da manhã, ou vá dormir tal hora, ou faça tal coisa, porque cada pessoa vai ter que adaptar a situação dela e criar uma rotina que funciona. Só que para você fazer isso, você precisa entender, você precisa ter uma mentalidade de entendimento, tipo de blocos de tempo, entendimento do tempo que as tarefas tomam, de como você estrutura isso. Então amanhã eu vou falar sobre isso, 5 passos práticos para você estruturar a tua vida. Então o link vai ser mandado por e-mail, esse convite é intransferível, é só para você, mas eu preciso que você se inscreva, é gratuito, tá bom? Então, até amanhã, às 20 horas, em que eu vou esperar vocês. E agora eu vou colocar um recadinho muito importante da Denise. Deixa eu mostrar pra vocês um recado que a Denise deixou pra vocês.
mentoria da Nicole possibilitou que eu organizasse, principalmente a minha manhã com as crianças, onde eu tentava fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Sempre estávamos atrasados, era sempre um choro matinal. Agora as crianças se organizam sozinhas, a gente sai no horário, chegamos cedo na escola. Possibilitou que eu tivesse clareza, organização e calma para poder fazer todas as coisas que eu preciso de manhã cedo. Eu tenho 2 filhos, 2 atividades laborativas e agora eu consigo respirar, me organizar. Eu tenho hora e tranquilidade para fazer minhas coisas em cada momento certo que deve ser feito. Super recomendo. A mentoria da Nicole possibilitou que eu organizasse. Então é isso, gente, realmente muda vidas e várias pessoas já passaram pela minha metodologia e amanhã vai ser gratuito, então esses 5 passos, tá bom? Mari, um beijo de coração, obrigada pra quem esteve presente aqui, aproveita e se inscreve no canal se você tá vendo no YouTube, me segue aqui se tá vendo no Instagram e nos vemos amanhã.